vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
irmãos, a paz do Senhor. Hoje, 21 de julho, nós estamos estudando o livro de Apocalipse. O nosso tema é sempre o mesmo, né? Preparo da igreja para o arrebatamento. O assunto também continua o mesmo. Nós vamos estudar hoje o livro de Apocalipse, capítulo 1 a 3, e João, capítulo 14. Amém? Mas antes eu queria que vocês se apresentassem. Meu nome é Mariane, eu sou da igreja de Austin. Mariane de Austin. Isso. Eu sou Leonardo e sou da Central de Queimados. Igreja Central de Queimados, né? Você? Pai do Senhor, irmãos, sou Andressa, da Igreja Central de Queimados. Isso. Pai do Senhor, irmãos, pastor Ismael, sou do Senhor. Chaves, sou ungido na Igreja do Centro de Queimados. Isso. Grande amigo, né? Há alguns anos já, né? Isso. Bem, irmãos, nós vamos à primeira pergunta. Lendo o livro de Apocalipse, capítulo 2, os versos de 1 a 7, qual a relação que existe entre a primeira carta escrita pelo apóstolo João à igreja de Éfeso com a primeira parábola do reino, que é a parábola do semeador, descrita em Mateus capítulo 3, versos de 1 a 8. Amém? Essa é a pergunta. Nós vamos ver 2 vídeos, da Tatiana, de Resende, e da Ana Luísa, de Sericita, Minas Gerais. O estabelecimento do reino na igreja de Éfeso está bem relacionado à figura da parábola do semeador. A semeadura e os seus resultados foram percebidos e experimentados. Em Mateus 13, versículo 4, quando o semeador semeava e uma parte da semente caiu ao pé do caminho, estes são comparados aos crentes que estão à beira do caminho. São indivíduos nos quais a semente não penetrou em seus corações, não estão vivendo o evangelho plenamente. São como falsos crentes, vulneráveis ao inimigo representado pelas aves do céu. Essas pessoas não estão alinhadas com o caminho que é Cristo, mas sim estão à margem dele, sem estarem em comunhão com Deus. Em Éfeso, a igreja fiel testou aqueles que se autodenominavam fiéis, revelando os que estavam, na verdade, à beira do caminho, formando parte do grupo dos falsos crentes e mentirosos. A paz do Senhor. A relação existente entre a igreja de Éfeso e a parábola do semeador é que na primeira carta a igreja ela não suportou os maus crentes, aqueles que se diziam apóstolos e não eram, e os achou mentirosos. Porém, essa igreja ela perdeu o primeiro amor. E na parábola do semeador, uma parte da semente ela caiu à beira do caminho, que fala daquele homem que não consegue ouvir a voz do Senhor, que tem o coração endurecido e, portanto, a semente ela nem penetra. Outra parte caiu entre os pedregais. Ela até nasceu, mas vindo do sol, por não ter raiz, ela foi sufocada, o que fala daquele homem que tem a sua raiz presa à sua razão. Portanto, quando as provas elas surgem, ele não consegue sobreviver e acaba sendo sufocado. Outra parte caiu entre os espinhos. Fala daquele que aceita de bom grado a palavra do Senhor, porém se sente atraído pelos prazeres do mundo, e com isso, mais cedo ou mais tarde, é sufocado. Mas uma parte, essa parte ela caiu em boa terra, e essa parte somos nós, que estamos aguardando a volta do Senhor Jesus, que um dia fomos chamados e estamos trabalhando para sermos servos escolhidos. Nós não deixamos o primeiro amor e aguardamos firmes a promessa do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Bem, nós vimos aí a resposta da Tatiana, nós vimos a resposta também da Ana Luísa, que é quase perfeita a resposta dela, mas eu queria agora que você fizesse um comentário sobre as respostas delas. É interessante que as duas falaram muito bem, né? E um comentário que eu queria falar é que realmente a igreja de Éfeso, naquela época, naquele período, era a igreja principal do cristianismo na época. Foi Paulo que fundou a igreja e ele foi como centro. Então havia pessoas de vários lugares do mundo, né? Então o que mais tinha era naquele lugar o que era a semeadura, era o trabalho da igreja, o trabalho árduo, de todos os discípulos, né? Então acredito que por conta disso se encaixa, né? Porque todas as pessoas do mundo viam o cristianismo crescendo ali. E as sementes que eram plantadas em vários corações, ela tinha pessoas, que entendiam a palavra, mas não praticavam, como a Ana falou. Outras que a palavra vinha, mas
o inimigo arrebatava, né, a semente, e outras que eram seduzidos, né, pelas coisas do mundo. Né? Amém. Jabes, vamos lá. Por que a igreja de Éfeso não tolerou os maus crentes? A igreja de Éfeso, ela não suportou, né? Porque ela tinha contato com a primeira doutrina, que foi do próprio Senhor Jesus, e aqueles que se levantavam contra, com outras doutrinas, ou até mesmo trazendo doutrinas do paganismo, a igreja fiel, ela sempre fazia com que essa doutrina saísse do meio dela. Sim. Porque tanto a igreja de Éfeso quanto a parábola do semeador falam de um pontapé inicial de um trabalho, né? E em todas elas, para que houvesse bons resultados, tinha que começar bem, começar certo. E a Ana Luísa falou uma coisa interessante. Os maus apóstolos que se levantaram como apóstolos, né? E os mentirosos, é o que era mais tinha na época, né? Então, eu acho que a gente pode falar que a igreja de Éfeso foi aquela que não tolerou. Sim. Não é? Aquilo que não era da doutrina na época. É isso mesmo? Isso mesmo. Até porque, como um projeto de salvação da vida do homem, ele é perfeito. Sim. Né? Então, não pode haver falha, não pode haver imperfeições humanas, né? Não pode haver a operação da razão, né? Por ser espiritual. Sim, sem problema. Amém? Querem falar alguma coisa? Não? Então, vamos lá, Jabes. A Ana Luísa foi perfeita na resposta, né? A segunda pergunta nos diz o seguinte: para entendermos o livro de Apocalipse, precisamos conhecer mais sobre o apóstolo que escreveu. Lendo o Evangelho de João, no capítulo 14, cite 3 motivos por ordem de importância pelos quais João foi escolhido para escrever o livro de Apocalipse. Nós temos a Natari, lá de Governador Valadares, e temos também o Samuel de Chapecó. Lembrando uma coisa, é você que vai falar com a gente, não é isso? Lembrando que são os três motivos por ordem de grandeza, por ordem de importância que ele foi escolhido. Amém? Vamos assistir o vídeo e depois nós voltamos. A gente pode observar que João conhecia o Senhor, a gente pode observar que João crê no Senhor e também guarda os mandamentos do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus. O primeiro motivo, João tinha um espírito de profecia. Em João 14,6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Profecia que aponta para o sacrifício do Senhor Jesus, o véu rasgado, o sangue derramado que nos deu acesso ao Santo dos Santos. O segundo motivo, João reclinou a cabeça no peito do Senhor Jesus. João 13,23, comunhão íntima com o Senhor Jesus, ouvia o coração de Jesus. O terceiro motivo, João viu aquilo que ele conhecia antes, que é a revelação de Jesus. João 14,26. O quarto motivo, Jesus falou que na casa de meu Pai há muitas moradas, as quais João vê no Apocalipse, no tabernáculo de Deus. Amém, irmãos, a todos a paz do Senhor. Bem, Andressa, nós vimos os vídeos, agora eu queria a sua participação nas respostas deles, que fazer um comentário, né? Amém. Os irmãos do vídeo colocaram muito bem as respostas. O João ele tinha sim o espírito de profecia. Todo o capítulo 14 de João nós podemos ver que fala que na casa do Pai há muitas moradias, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vê ao Pai senão por Ele, né, os mandamentos, e nós podemos ver no livro de Apocalipse tudo aquilo acontecendo que o Senhor revelou no livro de João. Também João recostou a cabeça no peito de Jesus, mostrando que ele tinha intimidade com o Senhor, que ele era um discípulo amado, muito amado de Jesus. E quando ele recostou a cabeça no peito de Jesus, ele pôde ouvir as batidas. E como o pastor falou antes, né, ele sentiu paz, porque é isso que Jesus transmite para as nossas vidas. Nós sentimos paz com a presença de Jesus. E João, ele também tinha os mandamentos e guardava. Né? Em João 14:21, Jesus diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é este que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Né? E em Apocalipse nós podemos ver novamente João, né, a presença do Senhor se manifestando a ele, nos mostrando que ele era amado, era usado e era muito próximo de Jesus. Bem, quer falar alguma coisa? É interessante que
por ordem de relevância. Primeiro, João precisava ter o espírito de profecia. A profecia, ela aponta o caminho. Por isso que ninguém vem ao Pai senão através de Jesus. E lá em Provérbios o Senhor ainda fala: sem profecia o povo se corrompe. Lembrando sempre, né, Jabes e vocês, a gente sempre volta no mesmo início do ano, né, o nosso lema: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso é profecia, né? A gente precisa ter comunhão com o Senhor para entender. A gente precisa ter gratidão com o Senhor. Colocar o ouvido no peito do Senhor era justamente isso. Ele sentiu ali o Senhor tranquilo. E tudo que ele falava vinha do Senhor, entendeu? Bem? Ele sentiu pulsar, né? O pulsar do Senhor. E João não tinha outro apóstolo a ser escolhido, a não ser João, porque João participou das 3 fases de Jesus. Sim. Jesus como mestre, né? Mestre amado, Jesus ressurreto e Jesus glorificado. Nessas 3 fases de Jesus foi o único que, como apóstolo, teve essa experiência. E é uma coisa que nós estamos falando sempre. Essas 3 fases de João. João viu o Senhor Jesus curando, ressuscitando. João viu Jesus morto, ressurreto. E lá na frente agora ele está vendo Jesus glorificado. É uma coisa interessante sobre isso. Né? É um ponto importante que João ele estava se preparando para isso. Né? João sempre estava perto de Jesus. Desde a transfiguração até a oração do Getsêmani, sempre João estava perto de Jesus, né? Os milagres que Jesus fazia. Até quando Jesus mandou que fosse preparar a Páscoa, né? Foi Pedro e João. Eles que foram os enviados de achar o homem com cântaro, de preparar a Páscoa, né? Então João estava sendo preparado para esse momento. E no momento da ilha de Patmos, ele estava em comunhão com o Senhor, o tempo todo orando. Né? Por isso que ele foi escolhido, um homem de oração, um homem de provas, né? Amém? Amém. Isso mesmo. Mais alguma coisa? Não, né? Então vamos à terceira pergunta. Uma igreja sem profecia identifica o momento profético que estamos vivendo, quase a mesma coisa que nós falamos agora na primeira, né? Nós temos Tarcísio Isidoro de Teresina e Camila Costa de São José dos Campos. Vamos assistir e depois nós voltamos. A resposta é não, pois a igreja ela precisa do Espírito Santo para estar revelando o momento profético que estamos vivendo hoje. Isso se dá através dos dons espirituais no meio da igreja, através do Espírito Santo. E isso a gente pode confirmar em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém? A paz do Senhor Jesus. Uma igreja sem o espírito de profecia, ela consegue identificar o momento profético que estamos vivendo? Isto é impossível. A igreja precisa ter o espírito de profecia para que ela possa identificar o momento profético que está vivendo. Isto ocorre através da manifestação dos dons espirituais, como preparo da igreja para o arrebatamento. Em Apocalipse 19:10 nos diz assim a palavra do Senhor: E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Então, Jabes, nós vimos aí o Darciso, não é? E a Camila. O que você tem a falar sobre as respostas deles? Foram boas respostas, né? Foi muito interessante. Quando fala de espírito de profecia, é aquilo que está remetindo ao futuro, né? Aquilo que o Espírito Santo está dizendo que vai acontecer, né? E o Espírito Santo fala através dos dons espirituais. Se não houver dom espiritual, se não houver profecia, a própria Mariana falou, né, não havendo profecia, o povo se corrompe, né? E isso tudo é porque o homem não dá lugar, não dá voz, não dá espaço ao Espírito Santo falar, né? E até mesmo a profecia, toda a palavra, toda a Bíblia é uma profecia, né? Então, até mesmo em 1 Coríntios 2:14, diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode compreendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, para você entender as palavras da profecia, precisa ser de modo
espiritual, né? Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E o verso 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é participar do corpo de Cristo, né? Não existe comunhão se estiver fora do corpo. Sim. Na realidade, né, é uma coisa interessante. Se você ler a Bíblia como um livro, você não vai entender nada, né? A gente tem falado aqui, o livro de Apocalipse, ele deixa ao povo que não tem revelação um medo. Sim. Né? A primeira coisa que você vai ver, o dragão, aquele negócio todo, né? Os cavalos, as trombetas, a pessoa que não tem discernimento e não está em comunhão, que lê somente como um livro, ele tem esse medo. Mas nós não. Quanto tempo nós ansiamos lá em Cantares, né? Que o pastor de Deus entrasse nesse tema, que é justamente para abrir a nossa mente para entender tudo aquilo que o senhor está falando. São as profecias para os dias de hoje, né? São os marcadores proféticos, sim, não é isso? Sim, esses marcadores proféticos, alguns deles são muito tristes, né, para nós, né? Mortes, né, e tudo mais, mas é necessário, né? Por um lado a gente fica com aquela tristeza, né? Mas por outro lado a gente fica ansioso porque o dia do Senhor está perto. É aquilo que o pastor Gilberto te falou semana passada na Escola Bíblica Dominical, né? As Torres Gêmeas. Isso, é verdade. Muitos choraram, né? Mas já estava profético aquilo. Sim. A gente não entende aquilo que ainda vai acontecer, mas o Senhor vai nos mostrando pouco a pouco. Porque se tudo aquilo que vai acontecer viesse de uma vez só, nós não suportaria. Amém? Verdade. Bem, nós vamos cantar agora um hino das crianças. Não é isso, Mariana? Isso. E você vai fazer um comentário sobre elas, tá bom? Amém. Amém? Sobre as nuvens descerá nosso Rei e Salvador, com poder e grande glória, ao soar da trombeta ele virá. Ele virá, ele virá, ele virá para buscar a igreja fiel. Tudo aqui há de findar, tudo novo ele fará. Quem vencer tudo herdará, e no céu com Jesus vamos morar. Ele virá arrebatar, ele virá, não tardará. Ele virá para buscar a igreja fiel. A nova Jerusalém, o Cordeiro iluminará, e o puro haverá, e a árvore da vida lhe estará. Ele virá arrebatar, ele virá, não tardará. Ele virá para buscar a igreja fiel. Ele virá para buscar a igreja fiel. Bem, irmãos, Aleluia. a bênção, né, das crianças cantarem conosco, né? O povo cantar conosco é muito bom. Vocês são professoras, não é isso? Ou não? De crianças? Você também? Não? Mas vai ser uma hora, você vai entender o que é que nós estamos falando. Bem, eu não vou fazer a pergunta das crianças, porque a mãe da Sofia Bretas, é a nossa irmã Fabiana, ela já faz a pergunta para as crianças. Então nós vamos dar sequência. Nós temos os vídeos da Rebeca de Magé, nós temos o vídeo da Wagner de Porto Seguro e da Sofia aqui da Igreja do Leme. Vamos assistir e depois nós vamos fazer um comentário. Meus irmãos, João teve experiência de ser arrebatado no dia do Senhor e de ouvir a voz de Jesus glorificado. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Foi um momento glorioso que João teve. Ele foi arrebatado e pôde ver a beleza da eternidade. Ele ouviu a voz de Jesus. É uma experiência que nós desejamos ter. Isso nos confirma em Apocalipse 1:10.
Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Amém? A paz seja Jesus, irmãos. Sofia, respondendo à pergunta 4, lendo Apocalipse capítulo 1, verso 10, identifica a experiência que João teve com Jesus no dia do Senhor. João teve a experiência de ouvir a voz de Jesus. Apocalipse 1:10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. A paz seja Jesus a todos. Isso. Mariana, seu comentário sobre a resposta, sem chorar, né? Sobre a resposta das crianças. É uma grande bênção ver a participação das crianças, intermediários e até mesmo dos adolescentes também. E interessante que a experiência do João foi de ouvir a voz de Jesus, que a palavra relata que é como uma voz de trombeta, ou seja, uma voz que nos anuncia o que Jesus está vivo e que ele em breve vai voltar. E a Rebeca, a Wagner e a Sofia, elas têm tido a experiência, junto com as demais crianças também, de ouvir essa voz, de ouvir a voz de Jesus, que é inconfundível. Isso. Eu queria falar só um pouquinho para vocês. A Rebeca, lá de Magé, é uma conhecida nossa já há algum tempo. A Wagner é do Semente Preciosa, uma garota, uma intermediária que faz parte de um grupo de oração. Ela faz visita virtual, ela ora de madrugada, acorda 3 horas da manhã para fazer, participa da dinâmica da escola bíblica. Mas eu queria falar um pouquinho de vocês da Sofia. A Sofia, vocês viram que ela teve uma dificuldade de ler, mas por quê? Ela nasceu de 5 meses, não é? Ela teve a vontade de nascer cedo e acabou atrapalhando a vida dela, mas ela é uma menina espetacular, não é? Cheia de comunhão, ora pelos irmãos, amém? Vamos voltar então agora à parte de acessibilidade, tá? Também não vou ler porque um dos pais faz a pergunta. Nós temos aí o Edson Ribeiro, de Cabo Frio, nós temos o David Souza, de Catolé do Rocha, e a Maria Vitória, de Belo Horizonte. Vamos assistir os vídeos depois de novo. Mariana, você vai falar para a gente, tá? Amém? Seu Edson, lendo Apocalipse capítulo 1, versos 10, de quem era a voz que João ouvia? Era a voz de Jesus. Amém. Glória a Deus. Davi, vamos responder a pergunta da acessibilidade, tá certo? Lendo Apocalipse capítulo 1, versículo 10, de quem era a voz que João ouviu? Jesus. Senhor. Respondendo a pergunta 5, lendo Apocalipse 1:10, de quem era a voz que João ouviu? Jesus, a paz do Jesus. Amém. Vamos lá, Mariana. Glória a Jesus. É uma grande bênção a classe de acessibilidade, porque quando nós entramos na igreja, quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós já somos incluídos. E agora, com o grupo de acessibilidade, a palavra está acessível. E a voz de Jesus, ela é acessível a qualquer um que quiser ouvir. João teve a experiência de ouvir a voz de Jesus. E nós temos tido todos os dias de ouvir também essa voz. Tanto que o lema desse ano é: quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito de Deus. O Senhor está falando. Ele está vivo e ele fala. E lembrar também do que você falou, não é? É você dar oportunidade, não é? É você ter condição de ajudar essas pessoas. Tem o cego, né? Não sei se na igreja de vocês tem. Na minha região tem um menininho que nasceu cego, não é? Esse acolhimento é muito bom, tá? Ver os idosos, né? Um dia nós vamos ficar idosos, né, James? Ver as crianças que estão com problemas. Não é
não é problema, né? Os transtornos da vida naturais, né? Que a gente possa entender isso e dar o acolhimento necessário para cada criança, porque o importante não é só a criança, o importante também é o pai. Verdade? Está fazendo isso lá, né, Jobs? Sim, então ajudando os irmãos lá. Né? Isso, tem que ajudar mesmo, né? Bem, se me permite, claro. Na igreja de Áustria a gente tem um jovem, o nome dele é Diogo, e toda terça-feira na dinâmica da IBD, no culto de doutrina, ele participa, ele envia contribuição, sempre responde. Baterista? Que bom, isso é muito bom, né? Coisas que antigamente nós não tínhamos um problema de liberar, né? Mas agora, graças a Deus, o acolhimento está vindo. Amém? Amém. Bem, nosso programa está encerrando. Eu queria só dar alguns avisos e falar de novo com você, né, Mariana? Você não mandou um vídeo ainda para a gente, né? Grave o seu vídeo, envie a participação, se inscreva no nosso canal do YouTube. Nós temos agora também um canal no Instagram do Manaim de Pedro do Rio. Ative as notificações, nos siga na rede social, mas o importante, Mariana, é não só assistir, tá? É dar o like, dar lá a joinha pra gente, porque isso é importante pra gente, porque o próprio YouTube vai fornecer o nosso canal para que as próximas pessoas possam vir. Daqui um pouco, às 19 horas, vamos ter o culto nas nossas igrejas e às 20 horas, uma maneira de evangelizar. Passem o link. Você está passando? Amém? Dona? Não está não, né? Então vai passar a partir de hoje, né? Coloca lá no teu perfilzinho do WhatsApp, tá? Tá bom? Jabes, obrigado por ter trazido os jovens aqui. Sempre à disposição. Né? Não vai, como o nosso querido pastor Walter falava, né? Não é a primeira e não será a última. Nem vai ser a última. Amém? A paz do Senhor, domingo que vem estaremos juntos de novo. Senhor.